Boa tarde. Vamos começar, então, já. O ombro doloroso, como o André falou, é uma das doenças muito comuns. Então, vamos já direto ao assunto. Primeiro, para mostrar que, na medicina chinesa, o ombro doloroso ele se enquadra no que se chama síndrome bi ou obstrução dolorosa. O que isso significa? Né? Que é dor, sensibilidade ou formigamento, né, dos músculos, tendões ou juntas por obstrução do Qi Shui devido à invasão dos meridianos. Antigamente falava-se apenas e tão somente nos fatores externos. Hoje sabemos que não são os únicos. Então também temos uma série de condições que podem favorecer o desencadear do ombro doloroso. Tem a parte que nós vimos aqui de força excessiva na execução dos movimentos, traumas, problemas alimentares que enfraquecem a energia vital e predispõem aos bloqueios. Todos esses são causas que podem levar à obstrução do Qi Shui dos meridianos, podendo ter quadros de deficiência ou de excesso, né? Os fatores emocionais, vários deles, bastante conhecidos, são da raiva contida, mágoa, ressentimento, leva à estagnação, tristeza, pesar. Então, nós temos que levar em conta também não só os fatores externos, como os fatores internos emocionais, que são, na nossa experiência, os mais comuns, inclusive. O tratamento em si, o que nós fazemos? Chega um paciente, nós temos duas linhas de ação. A primeira dela é em relação à obstrução propriamente dita. Se tem obstrução, um canal está obstruído ou mais que um. Então, nós temos que fazer um diagnóstico qual canal está obstruído. E o outro aspecto é, além do tratamento da obstrução do canal, é também tratar o paciente como um todo. Essa é a grande diferencial. Não adianta tratar só a dor em si. Muito bem. O que nós fazemos? Nós hoje utilizamos uma técnica, primeiro, chamada técnica do membro oposto, lado oposto. Por exemplo, o ombro, nós temos um ponto à distância do lado oposto, que é o estômago 38. Então, por exemplo, dor no ombro direito, nós podemos utilizar o estômago 38 do lado contrário, e essa técnica a gente insere a agulha perpendicular, obtém o CTT, superficializa-se a agulha e direciona para cima na direção do ombro doloroso. Depois usamos pontos locais e distais. Temos também pontos gatilhos, e pontos de acordo com a síndrome ou padrão de desarmonia. Essa é uma parte que eu quero chamar bem a atenção, porque depois de fazer o tratamento da dor, nós vamos mostrar alguns pontos, nós precisamos fazer esse diagnóstico do padrão de desarmonia, porque cada paciente é um paciente diferente do outro. E aí que vem a diferença dos resultados. Então, não dá para tratar igual todo mundo. E também podemos tratar agente patogênico, lembrando que, em questão de dor, nós temos outras situações, como aurículo, eletro, crânio, puntura, que são de excelentes resultados. Então, essa é uma das questões que nós temos. E entre os canais mais acometidos, vou só citar os mais comuns, que são, né, o do Fei, pulmão, da Shang, intestino grosso, seguido do Xiaoshang, que é o intestino delgado. E lembrando que cada região do corpo, cada articulação, ela é regida pelo Qi de um determinado órgão. No caso do ombro, quem rege é o rim e o fígado. Então, normalmente, o rim e o fígado podem estar desequilibrados, o que favorece a instalação de uma obstrução. Aqui está um quadro do ombro, os mais acometidos. Então, nós temos, por exemplo, do pulmão, a dor se localiza na região anterior do ombro, né, e piora com movimentos de flexão, rotação interna, é a famosa queixa do abraço. Então, este é o movimento e corresponde à tendinite do cabo longo do bíceps na medicina ocidental.
e também pode estar ligado a bursites da região subacromial e coracoidea. O intestino grosso é o outro muito comum e que corresponde à tendinopatia do supraespinhal. Então, qual o movimento que piora? É movimento de elevação e abdução do ombro. É o famoso também, a famosa queixa de piora pentear o cabelo. É interessante que os pacientes às vezes fazem até assim, né? Que dói tanto que ela não consegue pentear o cabelo. E pode corresponder também tem a tendinite do supraespinhoso e às vezes a capsulite. O Xiaoshang, intestino delgado e o TA também são bastante acometidos. Localizam-se, então, na região posterior, piora com movimento de extensão e rotação interna do ombro. Lembrando que o intestino delgado, ele tem uma relação muito comum, na prática, com problemas álgicos da escápula. Então, escapulalgias e aqueles casos que vocês têm, inclusive, nódulos que se formam entre a coluna e a escápula, então, uma relação muito grande com o intestino delgado. Temos pontos, nós falamos do ponto à distância, que é o estômago 38, né, que, lado oposto, casos agudos, que você estimula forte em direção à bexiga, 57. Podemos utilizar também vesícula biliar 34 ou estômago 37. Tem uma questão prática que, normalmente, nós fazemos uma pressão nesses 3 pontos para ver qual é o mais doloroso. Então, esse é o primeiro momento, nós vamos tratar esse ponto. Depois, o padrão de desarmonia. Então, nós fazemos o diagnóstico do padrão de desarmonia, por exemplo, deficiência do rim, estagnação do Ti do GAN, deficiência do Ti do pulmão. E vamos trabalhar esse padrão de desarmonia. Senão, o que acontece na prática? Se trabalha só a dor, o problema volta em pouco tempo. E um outro detalhe, lembrando que o intestino grosso também depende da energia do pulmão. Então, é comum, nós temos casos onde você tem uma alteração no canal do pulmão, um problema do cabo longo do bíceps e, na sequência dada a uma deficiência do Ti do pulmão, podemos ter também uma alteração no canal do intestino grosso. Então, quando vocês têm uma tendinopatia do supraespinhal e vão tratar o intestino grosso, precisa pensar sempre nessa possibilidade se o Ti do pulmão está bem ou não. E aí vem mais um aspecto, que é o fator emocional. Então, é muito comum nós pegarmos o paciente, tem esses quadros álgicos, seja no canal do intestino grosso, seja no pulmão, eu diria que é fundamental sempre pesquisarmos a questão emocional. O que tem de emocional ligado ao pulmão? Tristeza. E qual o ponto? Nós temos os canais divergentes. Qual o ponto fundamental que direto a gente põe o dedo e vai saber se ele tem uma alteração emocional? É o pulmão 1, aquele que você faz este movimento e você tem nesta localização. Então, quando existe uma alteração emocional, e é muito comum isso acontecer, no primeiro momento a gente trata essa parte emocional. Podemos tratar com os canais divergentes, por exemplo, ou mesmo os pontos dos 5 espíritos, que estão na segunda linha da bexiga. E os pontos, depois que fizermos isso, nós vamos pegar os pontos locais. Esse para todos os casos de dor no ombro. Quais são os pontos locais que a gente utiliza com grande sucesso? Ao fazer o movimento de abdução, nós temos 2 covinhas que se formam aqui na parte superior do ombro. A primeira, nós temos localizado aqui o IG15, no segundo o TA14. Esses 2 pontos, obrigatoriamente, nós pegamos em todos os casos de dor no ombro. E um ponto extra, chamado de Janeiling. Esse Janeiling se encontra, melhor dizendo. Se você pegar o final da prega anterior da axila, e o IG15 está a meio caminho, e normalmente bastante doído. Qual a técnica correta? Nós introduzimos a agulha no Janeiling perpendicular, obtemos o TETI, superficializamos a agulha, cuidado para não retirá-la, e direcionamos para o local da dor.
Então, depende de onde está a dor, a gente direciona a agulha. Essa é uma técnica famosa. Lembrando também, quando você tem, por exemplo, o ombro congelado, nós podemos fazer o que já fizemos, acrescido do quê? Moxa. Nós podemos mochar, inclusive, em cima da agulha e esquentar o ombro, para o ombro congelado. E lembrando que, em todos os casos, nós precisamos pensar um pouquinho na medicina ocidental também. Pode haver uma suspeita de uma lesão, uma outra patologia, e nós vamos pedir os exames. E para completar, né, só reforçando aqui o seguinte também, que apesar de ser o ombro, nós temos que pensar obrigatoriamente em algumas patologias que secundariamente afetam o ombro, quais sejam, na nossa experiência, que é o mais comum, problema postural. É impressionante, tem uma técnica que vocês conheceram, talvez, aqui do Congresso, posturologia, que a gente examina. Tem, por exemplo, o ombro caído, né? Báscula do ombro, rotação, etc. Você tem uma alteração da coluna que reflete no ombro. Nesses casos, não adianta só fazer o tratamento que falamos. Nós temos que insistir também na correção postural. Como? Reprogramação postural global, pilates, etc. E é um outro aspecto que temos que ver. Além de outras situações, o tempo aqui é curto, não vai dar, mas tem outros aspectos. Ok? Era o que eu tinha a dizer dentro desse tempo. Muito obrigado. Muito obrigado.